acontecendo alguma coisa, Nina. Alguma coisa terrível. O que foi? Você tem um encontro no Eduardo, que eu tenho que fazer umas coisas. Pessoal, vamos embora pra uma churrascaria. Tá muito apertado, eu tô com vontade de pegar. Não. Comida japonesa é mais leve. Dedinho sim. Não tem dedinho só não. Tem a mão inteira. Você quer saber como? Quer saber o quê? Pois então senta aí só. Olá, pessoal. Eu sou a Ana Luísa Santiago, colunista do Globo, e esse é o videocast Novelão. E o episódio de hoje é sobre Por Amor. Eu estou aqui com a Gabriela Duarte, que fez a protagonista ao lado da Regina Duarte, a mãe dela, fez a Eduarda, Marcelo Serrado, que fez o Dr. César, e Cecília Dassi, que fez a Sandrinha. Obrigada, pessoal, pela presença. Prazer estar com vocês. Obrigada a você. Queria começar pela Gabriela. Queria saber do convite para a novela, como surgiu, e se você aceitou na hora ou teve aquele medo, vou fazer novela com a minha mãe, como vai ser, como foi? Olha, eu estava morando fora, porque a primeira eu fiz, já tinha feito 2 novelas antes de Por Amor, né? Por Amor foi minha terceira novela. Então eu fiz, a primeira foi Top Model, eu tinha 15 anos. Aí em seguida não, depois de uns 2 ou 3 anos eu fiz Irmãos Coragem, a releitura, né, o remake de Irmãos Coragem e tal. E aí, a terceira, aí eu fui estudar fora. Falei, não, agora eu acho que esse negócio de ser atriz tá ficando sério. Preciso entender como é que funciona direito isso. E fui estudar em Nova York. Com o Heriberto, até o Heriberto Leão, que é meu amigo da minha vida, meu irmão praticamente. Conheço o Heriberto desde pequeno e muito amigo do Marcelo também. Ele estava lá. E eu fui visitar ele e ele fiquei encantado. Falei, gente, eu quero estudar aqui. E fui para a mesma escola que ele estava fazendo, tal. Eu estava lá e aí começou a rolar esses rumores, assim, de que talvez eu tivesse que voltar para fazer um trabalho. O trabalho era a novela A Indomada, a Grampola. Lembra dela? Lembro. Era ela. E aí eu fiquei toda animada. Falei, ai, que bom, tal. Apesar de ter que sair, né? Eu saí 3 meses antes do curso. Mas eu fiquei animada. Aí chego no Brasil, não sei o quê, volto, tal. E aí, não, você não vai mais fazer a Indomada. Fiquei arrasada. Fiquei muito mal. E aí, mas ó, calma. Eu falei, então, vou voltar para continuar. Não, espera, não sei o que, segura que vem aí uma outra história, e aí era Por Amor. Por Amor. E eu já estava, né, nessa vibe, assim, de ter voltado para fazer esse trabalho, e eu falei, nossa, que loucura, né, um trabalho com a minha mãe e filha, ou seja, mudou radicalmente, a ideia toda se transformou na Eduarda, né, Por Amor, Helena e tal, e foi assim. Mas bateu um receio assim, meu Deus, vou contracenar com a minha mãe, atriz consagradíssima. Eu não acho que um receio não é a palavra, né? Eu acho que a gente sempre acreditou na força ali dessa relação, né? Na cumplicidade, no quanto a gente se conhece, poxa, Sim, mãe e claro. filha, tal. E o quanto é complicado, sim, a gente sabe que não é fácil, né? Tem toda uma questão aí de identidade, não sei o que aí depois é que eu vim trabalhar ao longo da vida, mas tem também a questão de ter esse apoio mesmo, né? De estar muito confortável trabalhando ali do lado de uma pessoa que você confia tanto e tal. Mas o que assustou mesmo nessa relação, já que você está fazendo essa pergunta, foi a abertura, né? A abertura Sim, da ia perguntar novela. sobre isso, sim. Aquilo assustou, a gente não sabia que a abertura. Nossa, estou falando aqui igual uma louca, mas eu Não, já é estou isso. emendando uma coisa na outra, uma coisa vai trazendo a outra, e a gente não sabia que a abertura seria da forma como ela foi. Na sua biografia, você vai lançar ainda a biografia, É. né? Você conta que a sua mãe mandou umas fotos pro Boni
E Não, pro Boni não, mandou pra pra produção produção. da novela, achando que eram fotos para entrar no cenário, foto de porta-retrato, né? A gente Sim. sempre faz isso. Sim, sim. Quando viu, E aí acabamos de gravar ali, assim, resumindo, acabamos de gravar naquele dia, no dia da estreia da novela, e todo mundo foi para a churrascaria. Lembra, Marcelo? não lembro, mas eu imagino. Eu acredito em Não, você. você já foi muitas Pô, vezes para churrascaria, assistir pô, Exato. lançamento de novela em churrascaria. Foi todo mundo para lá e eu e ela, como nós assim acabamos de gravar em cima do laço, a gente foi para casa correndo. Quando a gente chegou em casa e ligou a TV, estava começando a novela, a abertura. E a gente se olhou e falou: "Meu, o que é isso?" A gente não entendeu. Ela falou. Aí eu falei: "Mãe, que fotos são essas?" Ela falou: "Não, são fotos que eu mandei, mas eu mandei para Cenário. Botar no cenário. não Sim, sabia que isso ia virar a abertura Claro. da novela." Caramba. Que Enfim, loucura. foi um Foi um susto. susto. Nossa, e super íntimas, né? Assim, super. Sim. Fotos de viagens de vocês, assim. Não, pessoais. fotos de vida. É. Eu Você pequena. pequena. Fotos que eu nem conhecia. De viagens que eu fiz com a minha mãe quando eu tinha lá, meus 7, 8 anos, que eu nem sabia que existia. E de repente eu, pum, me deparo com aquilo ali na abertura da novela. Durante um ano, a gente ficou vendo aquilo. E eu vi que você deu uma entrevista falando justamente da relação, da convivência intensa, né, com a sua mãe, nos bastidores, e você usou as palavras, tinha alguns VOs, né, que você falou nessa entrevista. Eu queria que você explicasse um pouquinho como era, assim, dessa coisa de ficar muitas horas juntas, é isso? Assim? É uma convivência muito intensa, né? Então a gente acordava, tudo, a gente fazia tudo juntas, principalmente ao longo da novela, não, porque aí as personagens mesmo, elas já tinham rumos, enfim, outros, embora a gente gravasse muito, mas no início da novela, aquela coisa de Veneza, nossa, a gente acordava às 4h30 da manhã, para pegar assim os primeiros raios de sol em Veneza, e aí já vinha uma cabeleireira fazer o cabelo, aí a gente tomava café, a gente começava a gravar às 6 da manhã e ia até às 9 da noite. Então tinha horas assim que a gente queria se matar. Então, o pessoal acha que viajar, os atores viajam pra fora pra gravar, é mó barato. Ninguém curte. Não, é correria, trabalho. tem que Você acorda às aproveitar, 6, né? termina às 9, vai dormir, você quer dormir, você não quer jantar. Tá sabe? exausto, né? Conhecer. não- Vamos conhecer Veneza. Porque para produção é muito caro mandar toda aquela equipe para lá, então tem que exato. aproveitar o Exato. tempo que tá lá, com uma correria do nada. Então tinha muitas brigas, assim, tinha assim. Faz parte. E a novela do Manuel Carlos é de 98, Gabriela tinha 21, Cecília tinha 8, né? Fez 8 durante a 7, novela. 8. Marcelo lembra quantos anos Tinha tinha? 12, provavelmente. Se ela tinha 8, eu tinha 12. E Eu acho que eu tinha 20 e poucos, assim. todo mundo muito jovem, né? E é uma É. novela com assuntos polêmicos, né? Na Sim. época, e obviamente a troca dos bebês, Troca né? dos bebês. E eu vi que os médicos na época falaram muito, né? Foi um estardalhaço na Foi, época, assim. foi Como uma foi, polêmica. assim? Isso chegava para você? Chegava um pouco, né? A troca dos bebês foi uma coisa emblemática na novela. Eu me lembro quando eu fui receber o convite, encontrei com o Daniel Filho, que era o chefe na época, e nos corredores, ele falou, ó, tem que fazer essa novela. Eu falei, por que não? Não, primeiro que é maneco, e segundo, você tem a carta da novela. Eu falei, a carta? Eu não tinha entendido isso. A carta é quando você tem o segredo da novela, né? Você tem o segredo da novela, que você troca os bebês. Eu fiquei com aquilo na cabeça e depois que eu fui entender, né, que era o personagem estava ali, né? Ele era ele sempre meio que muito amigo do personagem da Eduarda, né? Mas sempre sofrendo por ela, né? E de repente aquele cara que sofria por ela, que gostava dela e que meio amigo dela ali, né? E é o cara que faz a troca dos bebês, né? Então tinha uma coisa emblemática ali, né? Muito emblemática, né, Gabi? E teve uma coisa assim dos médicos, lembro, não teve isso? Teve. Das pessoas falarem muito, pô, Teve uma coisa de antiética. Ética, exato. E os médicos ficaram meio... Mas o Maneco é muito fera, né? Ele sabe como fazer uma reviravolta, é uma coisa
Como explicar, né, assim, aquela situação de uma forma, pelo lado humano, afetivo mesmo, emocional, né? A mãe quer dar o filho para a filha, né? Isso é de uma grandiosidade, né? De um amor assim ao próximo, que eu acho que na dramaturgia cabe algumas coisas, né? A gente tem que, principalmente na novela. Novela já diz, novela tem uma coisa meio latina na novela de ser, né? Nós somos latinos, então a novela tem um dramalhão. Né? Quando a gente fala, pô, tô vendo um dramalhão, né? Porque é legal, né? Você vê um dramalhão. Na verdade são situações que vão para uma situação limite. Limite, assim, né? O Maneco, eu acho que talvez fosse o único, né? Que transitava num limite, mas sempre numa coisa meio Leblon, tomar um café. Eu vi aquelas pessoas, quando eu fazia novela, eu pensava assim, gente, as pessoas tomam café, como tomam? É muito café da manhã. Sim. Novela do Maneco tem sempre café da manhã, não tem? Mesa 19. Suco de laranja. Não tinha suco de laranja, não tinha, Gabi? Super. Muito café da manhã. E as pessoas falam, eu achava que o Tony Ramos um gênio, porque além de ser um gênio, mas como ele fala que toma aquele café da manhã, ele e o Zé Maia, com aquele jeito, ele parece estar em casa, sabe? Eu achava aquilo tão difícil. Sim. Tomar café da manhã é muito difícil. É uma arte, né? Não falar ao mesmo tempo que você está tendo que fingir que você está tomando um café da manhã. Enfim, mas esse é outro MesaCast. Outro MesaCast. E Cecília, você com 8 anos, a história do Orestes, né, com o alcoolismo, a questão do alcoolismo, de como isso impactava a família, impactava a filha dele, a Sandrinha. Sim. Você muito nova, com umas cenas muito pesadas, né, uma carga dramática muito grande. Você tinha essa dimensão? Você criança, você entendia? Como é que era isso? Eu não acho que eu tinha. Assim, a minha mãe se esforçava muito para me ajudar a conseguir construir uma compreensão mínima do que se tratava aquilo, né? Porque eu, como criança, não tinha essa carga emocional, essa experiência de vida para conseguir ter a dimensão disso. Mas a minha mãe tentava, né? Minha mãe ficava assim, olha, imagina, como seria, né? Numa situação assim, sabe? Minha mãe tentava ali me ajudar um pouco. Então, eu acho que foi o que me permitiu chegar um pouco perto ali, né? Porque eu vejo as cenas hoje, eu fico assim, caramba, que densidade, né? Assim, meu Deus, eu tinha 7, 8 anos. Mas eu acho que o que me permitia conseguir chegar um pouco perto disso era essa localização que ela me dava ali, né? Ela ia tentando construir essa imagem comigo de como seria uma pessoa passar por aquilo, estar naquela posição e tal. E eu acho que eu ia conseguindo criar ludicamente ali aquela imagem e entrar naquela história, né? Porque eu sozinha não conseguia. Né? Faz de conta. Ai, vamos brincar que aconteceu isso. Mas a Cecília era um furacão, né? Em cena. É um fenômeno, assim. Era um fenômeno. Todo mundo fala, nossa, menina... Era um furacão. É aquela criança prodígio, né? Sim. Então, as pessoas me falavam isso, né? Mas eu também, de novo, eu acho que eu não tinha dimensão do que isso significava. E até hoje, assim, eu confesso que eu fui ganhando dimensão ao longo dos anos. Conforme foi passando o tempo, e cada vez que as pessoas mesmo depois de muito tempo, as pessoas me encontravam e falavam da novela. E quando a novela passava de novo, as pessoas vinham muito emocionadas. Eu comecei a construir e falava assim, caraca, foi muito mais impactante, foi muito mais profundo, foi muito mais fora da curva, assim, sabe? Do que eu dava conta de entender ao longo da minha infância, ao longo até mesmo do início da minha vida adulta, assim. Acho que eu fui, conforme a coisa foi se consolidando, eu fui vendo quão marcante isso foi, o quanto as pessoas comentavam, que eu fui conseguindo ter dimensão. Porque pra mim, eu tava ali eu queria muito ser atriz, quando eu era mais nova, eu ficava vendo as pessoas fazendo as coisas, eu quero fazer isso, eu falava pra minha mãe que eu queria fazer, aí ela conseguia foto pra mim, eu dizia, não, mas não tem fala, eu quero ter fala, eu queria muito, tanto que quando eu consegui o personagem, minha mãe falou, agora tem fala. Aí eu falei, ai, que legal, eu queria falar, né? Então, eu gostava da ideia de um personagem, assim, que tinha fala e tal. Então, pra mim, era essa grande diversão, era uma coisa muito lúdica. E eu realmente não acho que eu tinha noção. E é isso, quando vocês falam assim, eu falo, que legal. Mas eu não sei, né? É difícil a gente ter essa dimensão da gente criança. Eu acho uma situação esquisita. É muito né? Intuitivo, né? Muito intuitivo. Totalmente intuitivo. Inclusive, eu passei, quando você falou, né? Chegou um momento que eu falei, eita, tá ficando sério esse negócio de ser atriz. Eu passei um bocado por isso na adolescência, porque num primeiro momento
Eu não sabia, era muito intuitivo, era Uhum. completamente meu coração falando ali, né? E chega um ponto em que a coisa vai se profissionalizando, né? Ficando um pouco mais técnica. Os personagens vão demandando um pouco mais de estofo teórico, né, e tal. Então, eu comecei a precisar me preparar melhor como atriz, eu fui estudar, mas inicialmente era isso, era totalmente seguindo meu coração, assim. E você lembra de alguma ocasião em que, sei lá, você foi ao shopping, todo mundo te parava, assim, uma ocasião em que você percebeu, nossa, eu tô conhecida. Teve isso? Eu tinha. Isso foi várias vezes que isso foi Uhum. acontecendo. Mas o que mais me marcava era que eu não conseguia tomar sorvete. Porque sempre que eu ia tomar sorvete, me paravam e meu sorvete derretia enquanto eu tava tirando foto. Eu ficava arrasada. A minha mãe ficava tentando apressar as pessoas, o sorvete dela tá derretendo. Mas eu nunca conseguia tomar um sorvete inteiro. E eu ficava muito... Eu adorava tirar foto com as pessoas, eu adorava. Isso não era um problema. Mas quando eu tava tomando sorvete, eu sofria um bocado. E eu lembro de uma vez que a gente foi ao Barra Shopping na época. E a minha mãe não tinha ideia, assim. Foi bem no início da novela, a gente não tinha dimensão. Sim. E aí chegou uma pessoa, me reconheceu, me parou, e aí a outra viu aquele burburinho, me parou também, e virou o shopping, o segurança do shopping teve que intervir, porque senão eu não ia conseguir sair dali. E minha mãe ficou meio apavorada, assim, tipo, meu Deus, a gente não vai poder mais sair de... Que isso, né? O que aconteceu aqui agora? Se A deu gente não conta, tinha né? ideia disso, assim, a gente não fazia noção. E, de fato, era um desafio, assim. Teve uma vez que a gente foi Minha família ficou muito brava com isso, até hoje eles contam. A gente foi numa churrascaria, e na hora que a gente sentou pra comer, a gente serviu os pratos, na hora que a gente sentou pra comer, veio um ônibus de Turismo. excursão Ah. pra querer tirar foto. E aí minha mãe e meu pai, poxa, queriam comer. Falaram assim, a gente tira foto, mas deixa a gente comer primeiro? Aí eles falaram, tudo bem. E ficaram em volta da mesa olhando. Clássico. Aí meu pai e minha mãe, tipo, a gente vai ter que comer com essa plateia, sabe? Tipo, puxa vida, aí não, então vamos tirar as fotos antes. E eu não ligava, assim, eu não me lembro de eu me incomodando com isso de verdade. Mas, poxa, eles como adultos ali, né? É. Tipo, comer com um monte de gente olhando, assim, caraca. Então tínhamos essas circunstâncias. Muito bom. E eu acho que a gente foi ganhando essa dimensão, né, do tamanho que isso tinha, do impacto disso, assim, conforme essas coisas foram acontecendo. Porque imagina, eu vim de uma cidade pequena, sabe? Minha cidade hoje tem 80 mil habitantes, então imagina na época. Qual é a cidade? Esteio, no Rio Grande do Sul. Assim. Então, na época, assim, imagina, teve uma festa, agora era, sei lá, em 2020, porque inaugurou a primeira escada rolante da cidade, entendeu? Sensacional. Teve fogo de artifício. Sensacional. Então, era uma cidade pequena. Então, pra gente, essa movimentação, esse monte de gente, a gente ficava meio assim, meu Deus, o que que é isso? Então, a gente não tinha ideia de que seria a dimensão, né? A gente foi aprendendo aos poucos o que que dava pra fazer, o que que não dava, como lidar com essas circunstâncias. Foram alguns desafios. Mas eu não lembro de nada disso, que tipo, nossa, eu ficava assustada, era ruim. Eu achava divertido. Eu lembro que às vezes as pessoas apertavam muito minha bochecha. Isso eu me incomodava um pouco, às vezes eu me sentia meio, tipo, invadida, assim, uma coisa meio tipo, mãe, me salva aqui porque eu tô sendo esmagada. Mas de modo geral, fora isso, eu não lembro de me incomodar, assim. Eu lembro que eu gostava bastante, recebia abraços, as pessoas falavam com muito carinho, assim, você entra na minha casa todo dia. Eu falava, que legal. Isso é muito louco. né, que Isso é ela muito falou, né? bom. É. Porque a gente entra na casa das pessoas todos os dias, Todos os né? dias. A novela das 8 tinha um poder realmente de parar, né? De as pessoas paravam. Sim. A questão da coisa da audiência, né? É. Eu lembro muito, Por Amor foi uma novela que isso aconteceu efetivamente, mas até assim, tive que lidar não, mas eu ficava sabendo muito dessas questões da audiência em função dos trabalhos da minha mãe também, por exemplo, Roque Santeiro. Parava o Gente, país, né? parava, na hora da novela, o movimento do shopping, Diminuía. do shopping mais movimentado da cidade diminuía. No último capítulo ficou vazio, Os teatros deserto. eram depois da novela. É. Tinha uma coisa Tinha um personagem do Chico Anísio, lembra? Novela das 6, novela das 7, novela das 8. Lembra aquele personagem do Roberto Alberto? Que era isso, novela das 9, as pessoas sentavam Sim. depois do jantar para Fim do dia. Era uma dinâmica parecida com o que a gente tem com série hoje, né? De parar para assistir. Mas agora com série você para a série, né? É, Depois do jantar. não, Não, ali mudou. tinha um horário, né? Não dá para comparar o mundo de hoje com o mundo do Por Amor. Não. O mundo do Por Amor, da novela, é outro mundo. Então, são outras referências, né? Total, é isso mesmo. É isso mesmo. Era um outro. Parece que realmente, parece que era outro
mundo. É outro Era mundo, uma né? outra forma de pensar, de se movimentar. Né? As coisas mudaram muito e ótimo, mas tem uma coisa nostálgica, né? De você Agora poder... a gente tinha a Branca, né? Branca, Suzana. Tinha a Branca, Suzana Não, Vieira, que era gente. sensacional. Sensacional. Fantástica. Fantástica. A novela tinha muito... dupla Dudu e Da do... Carolina Ferraz. Que foi muito É. aquela música Palpite, né? Tô com Sim. saudade de você. Sim. Isso foi meio icônico. E a Cecília também, né, Ana? Ela tinha Paulo José e Regina Braga. Então, É. tinha ali um... E era muito gostoso, assim, eu lembro que as pessoas falavam, nossa, mas parece que vocês realmente são uma família em cena, e parece que vocês estão muito à vontade. E a gente tava mesmo, assim, a gente se dava super bem, eu lembro que a gente chegava um pouco mais cedo e ficava ensaiando as cenas, assim, muito juntos, bom. que era uma coisa que depois eu nunca mais tive em outras novelas, assim, esse hábito de chegar ao núcleo todo e a gente ficar ensaiando juntos, assim, sozinhos ali, antes de começar a gravação. E a gente realmente criou uma sinergia ali, Tomava assim, café da uma... manhã junto. Tomávamos café da manhã juntos. Não, ainda tinha uma coisa, né, que para mim era complicado, porque eu acho que a Eduarda, ela teve momentos muito complicados mesmo, né? Ela tinha uma personalidade no início da novela, essa coisa dela ser voluntariosa, dela ser mimada, né, e tal, Sim. que levou o público a reagir a isso. Só que, além disso, ainda reforçava esse comportamento e essa, digamos, essa animosidade com relação a ela. Quem? Sandrinha, que era aquela coisa, e aquele pai. E a Sim. relação dos dois, que ela Total. amava muito aquele Você pai. rejeitava o pai, não é isso? É, e Isso. o pai era alcoólatra, e Caraca, ela, a eu Eduarda, lembro disso. rejeitava. Então, assim, era dureza. Eu tinha O muita público coisa ia em cima de jogando. você, né? É. E o legal da Eduarda é que ela foi se redimindo, né? Sim, sim. Ela foi vivendo essa trajetória Teve de um uma arco forma muito bonita. Ela olha para a irmã, ela aceita a irmã depois que ela vira mãe Uhum. e aceita o pai, enfim. Teve Tinha toda... quantos capítulos, você sabe? Lembra? Nossa, não. Foi longa. Foi bem longa. Foi uma né? novela bem longa. Eu ia falar justamente disso, né? De que esse imaginário que se criou sobre você, como se você fosse Eduarda. E esse site, blog, na época, né? A gente estava falando do tempo passado, nem tinha rede social como tem hoje. Não. E criaram esse site que é Eu Odeio Eduarda, né? Nossa. Você entrava para ler essas coisas, assim, você Nunca entrei. nunca entrou. Não, nunca entrei. Eu ficava sabendo, claro. A internet estava muito incipiente, assim, ainda muito engatinhando, né? O que, aliás, é minha sorte, né? Porque é o que eu falo, eu fui cancelada antes de existir o Desistiu. cancelamento. Né? A pessoa Já cancelou no começo, eu fui cancelada Mas tudo logo, bem, lá nem existiu o cancelamento, já me cancelaram. Depois que vier, é É lucro. lucro. E olha que depois eu fiquei de boa, entendeu? tranquilo. Até hoje tá tudo certo. Não, mas assim, houve isso, essa história do Eu Odeio Eduarda, e as pessoas realmente pediam pro autor matar. Era um site, Gente. era um site que as pessoas escreviam mensagens pro Manuel Carlos, tipo, mata ela, tem que matar a Eduarda, não sei Meu o quê. Deus. Tinha uma coisa assim, não vai dar uma de Eduarda, né? Tinha uma coisa assim, né? Tinha, a pessoa falavam meio- na época. Chata assim, não vai dar uma de Eduarda, Eduarda. ficar azucrinando. não sei. Realmente foi. É. Mas ele ia matar, de fato, que eu li alguma coisa de que ele realmente ia matar ou não. Existia uma possibilidade da Eduarda, como ela tinha uma fragilidade, né, de saúde mesmo, né, tanto é que ela perde o útero, ela não pode mais É, ter filho, por isso que a Helena dá a cartada final da vida dela, né, ela casada ali com uma família super, né, patriarcal, machista, né, onde a própria Branca falava meu neto, ela nunca se referia ao filho do Não. Eduardo como ela queria um herdeiro. Uhum. É muito interessante, né, hoje você a fazer essa análise, né, do que era naquela época e o que seria hoje. Mas ela deixava claro que é o meu neto, ela queria um herdeiro, tal, tal, tal. De repente o Marcelo casa com uma menina que tem uma saúde frágil, perde o filho, perde o bebê várias vezes. Eu lembro que ele coloca isso na novela, uma ou duas vezes ela perde a criança
os bebês, né? Que ela estava ali, né? Na tentativa, na pressão, a família dele pressionando. E aí, quando ela finalmente engravida, ela, além de perder da criança não resistir, ela perde o útero. E aí Nossa essa mãe fala que vai acabar a vida dela. Acabou a vida da menina, da minha filha, né? E faz essa troca dos bebês, essa cena icônica de Marcelo arrasando. Bom, ele e Regina ali. Ricardo Waddington, né, que dirigiu. Foi, né? Ricardo. É muito sensacional. Essa sensação, sua mãe dava um show, assim, era uma coisa Você impressionante. Você Tava também. começando ali, né? Mas então, Começando. tinha esse misto dessa fragilidade com essa dela, uma pessoa que Esse subjuga. medo. E pagou a faculdade dele a vida inteira, ou seja, ele tinha uma conta, ele Uma estava dívida. Sim, ela, Tinha uma ela falava dívida. isso no meio. Ela falava na cena, eu paguei os seus estudos. Olha que louco. Eu ajudei a sua família, exatamente. Eu ajudei essa família. Não, mas enfim, a gente falou disso para dizer que ela, a princípio, existia a possibilidade dela morrer, né, na sinopse. Tinha na isso, sinopse. Gabi? Tinha. E aí, ele, Maneco, do jeito que ele era, né, com aquela personalidade dele, ele falou assim, agora eu não vou, agora ela não vai morrer, agora ela vai morrer. E ele faz toda a redenção dela. Ela vira aquele mulherão, né, que briga contra um sistema machista, patriarcal, ela se divorcia, ela vai à luta, ela cria aquela criança, E aí hoje, vendo a novela, as pessoas mudaram muito, né, a cabeça delas com relação a Eduarda. Lá em 98 para 2020, né? Sim. Já começou essa mudança assim, visível das pessoas falarem, eu adoro Eduarda é isso. Quem é enfim, né? Quem deveria ser cancelado é o Marcelo, que é machista, que eu também acho que ninguém tinha que ser cancelado. Eu acho que é um olhar mesmo, são tempos, né? Que mudaram. Sim. E que bom. Sim. Houve um avanço, né? Não um retrocesso nesse sentido. Mas quando você entrou, você sabia que você ia sair antes? Assim, existia um combinado de você fazer, sei lá, até tal capítulo? Não foi um combinado que foi dito, assim, nada foi dito. Ninguém chegou para mim e falou, olha, você vai fazer uma participação, você vai morrer no meio... Nunca. Eu acho que a novela é uma obra aberta, e isso estava aberto, entendeu? Ele podia tanto fazer isso, eu acho que é o que serve a obra, é o que serve, é o que serviria a trama. Ele tinha essas duas cartas na manga. Se servisse a trama que ela morresse, ele ia usar. Sim. Certíssimo. Agora, se não, ele ia fazer o que ele fez. A Eduarda viveu e foi super legal também, né? Essa virada dela e tal. E falando dessa cena da troca dos bebês, você falou agora, a Regina brilhou, mas eu estava começando. Você ficou satisfeito com o resultado? Ali, olhando hoje, você fala, eu deveria ter feito. Ana, eu sou muito crítico com o que eu vejo, assim, do meu passado, né? Eu sou muito crítico. Quando eu vejo, me dá uma certa depressão, assim, até. Porque eu vejo, eu falei, gente, como eu era virgem, assim, na coisa de interpretação, eu estava começando também. Eu tinha feito, acho que, 4x4, né? Uma novela das 7, do Lombardi. E fazia o Irmão da Babalu, né? Aquela loucura daquele personagem, do Danilo. Então, assim, foi uma novela que eu sabia que era... Imagina, a novela das 8, né? Uma coisa... Por amor, era o Maneco, né? Então todo mundo queria fazer a novela do Maneco, né? Tinha uma coisa de... E eu sabia que tinha essa troca dos bebês. Quando foi feita a cena, o Ricardo dirigiu. Ele falou, é tua cena, hein? Vamos lá. Foi uma pressão, sabe? Pô, eu começando ali, ainda meio... do diretor, vamos lá, hein? A Regina foi super querida, passou a cena comigo algumas vezes. Então foi tenso, mas foi tranquilo. Vendo hoje, eu falo, pô, ela brilhou. Eu tô ali. Hoje eu faria de outra maneira. Né? Mas é que tá, né? Os anos vão passando, né? Não, a gente vai ter sempre um olhar crítico, mas não é por nada não, Marcelo, mas assim, eu vejo ali uma engrenagem,
muito, porque tem uma loucura nessa cena. Que tem que ter. Tem. Como que você toma uma atitude dessa tão radical se os dois não entram numa loucura, sabe? Ela tomada ali por todas essas questões e ainda por cima acabou de ter um filho e não sei o quê. E esse médico jovem, pressionado. E ela ainda fala isso, né? A sua mãe... Fala. A É Helena. engraçado, porque a sua mãe dupla fala no meio da cena, ela fala isso. Eu lembro que tinha essa fala, ela falou, Sim. eu paguei os seus estudos. Sim. É uma chantagem É uma emocional. chantagem. Ele Você ali não numa- pode. E ele carrega isso durante a novela inteira. E eu lembro que meus pais eram Humberto Maiani e Ana Rosa. É, maravilhoso. Queridos. Depois eu fiz Velho Chico com ele, Humberto. O Humberto sempre fazia novela do Maneco. Ele era meio Sim. talismã do Maneco, Era né? mesmo. Tem uns autores que tinham essa coisa com atores, né? De sempre trabalhar com esses atores. Uhum. E aí o Humberto falava assim, calma, meu filho, vai dar tudo certo. O Maneco sabe o que fazer. Ele vai sempre ali, e sempre que ele falava assim, ele tem sempre um gancho na manga. Gancho, né? Uhum. Sim. O autor tem que ter gancho, né? Uhum. Pô, acontece isso, de repente acontece isso, aquilo aqui. O Maneco tinha um café da manhã, mas tinha um gancho. Sim. E o Maneco era muito conhecido na época, né? Por entregar os capítulos com pouca antecedência, Nossa né? Senhora. Como é que era isso? Nossa. Gravava na semana, né, Gabi? Você lembra disso? Não, a gente recebia, às vezes, a cena à noite, assim, tipo 11 por horas fa- da noite. chegava por fax. Chegava por fax. Chegava algumas por fax. vezes. O fax, né? Lembra disso? Era uma loucura, uma loucura mesmo. Teve uma época, um Tinha muito momento... adendo, não tinha, Gabi? Muito adendo. A gente recebia adendo. Ah, tinha, né? Porque Sempre, uma né? novela que se atrasa na execução, na Tinham produção. 2-3 dias de frente, eu acho, né? Essa aí. Caramba, O difícil. Maneco era famoso nisso. Só Sim. o Lombardi batia o Maneco, eu acho. É. O Lombardi. O Lombardi era o álcool. O Lombardi na hora, assim, pô, acabou de receber uma cena aqui agora, vamos lá. É. Mas tinha isso, era tenso. E assim, uma característica de novelas em geral, né, que todo mundo aqui sabe do que a gente está falando, mas que o Maneco, ele fazia isso assim, por exemplo, o casamento da Eduarda, a gente estava Sim. falando. Outeiro da Glória, 10 dias de noturna, Putz, eu lembro porque era disso. o elenco inteiro, Inteiro. né, eram, sei lá, 80 pessoas... 80 e tantas, sei lá, não sei se inteiro, mas era muita Mas o Ricardo gente. fazia muito bem. Ele pegava a câmera, fazia todo o nosso plano aqui da galera assistindo e depois fazia vocês dois. Então aí o pessoal mais velho, ele meio que já botava pra liberava. descansar. Uhum. Tinha uma coisa muito legal, assim. Tem que ter, Tem que né? ter, Uma né? certa. Porque, olha, pra mim, imagina, eu era noiva no caso. Eu não Tá tinha noiva, descanso, não. Eu ia pra lá às 7 horas da noite, saía às 4 da manhã, botava aquele vestido, fazia aquele cabelo, botava aquela grinalda e Nossa, é verdade. ficava louca, ficava histérica, porque o pai chegava no Sim. casamento bêbado. Olha, eu vivi coisas Nossa, ali. eu me lembro que eu tava vendo o casamento e fiquei feliz de ver a Gabi casando, né? Vi ela casando. E aí eu me lembro que o diretor falava assim: não, você não tá feliz. Você não tá, você gosta dela, não fica feliz, tá? Eu falei, eu não posso ficar feliz, gente. Eu tinha- Cara, esse era um desafio muito grande dessas festas, né? Porque eram muitos dias, a gente acabava Muita curtindo festa. ali. E de repente, agora todo mundo tem que chorar porque o Orestes chegou. o Orestes chegou no não, meio da agora um festa. climão. Aí a gente tava ali curtindo, rindo, brincando, daqui a pouco não, climão, climão. Gravando, aí todo mundo Mas entrava você na falou torta de climão. Essa imagem do Orestes chegando no cantinho ali, vendo a filha casando, foi uma das coisas mais lindas. Nossa, Que eu muito vi, bonito assim. aquela Paulo. cena. O Paulo realmente era um diretor e um ator. Aquele olhar dele de... Nossa, é só o olhar dele, já dizia, eu queria tanto estar ali que minha filha me reconhecesse. E a Gabriela casando linda, e só ainda... Não, e maltratando ele, e Maltratando o povo ele. me odiando. O povo odiava a Gabriela porque ela maltratava o... Mas eu acho que assim, não tinha como você não ser odiada, realmente. Não tinha tinha como, como. né? Mas Era é sua isso. função ali ser Era odiada. Sua função era ser odiada. Era a minha função, e tudo bem, entendeu? Acho que a Eduarda foi uma lição de vida pra mim. Mas aquela menina é muito chata, gente. Tinha essas tinha. coisas? Tinha? Agora vai estrear História de Amor, Ah. e eu agora vou dizer uma coisa aqui.
A Joyce também era Também chata. era chata. A Joyce sim, é a... É a Carla A Carlinha Marins. Marins. A Carlinha Marins. É, Carla Marins. o Maneco tinha essa coisa, né? Ô, Tinha essa Carolina coisa. Dickmann. Carolina Dickmann. Carolina As Dickmann. chatas do Manuel Sim, A chata do Carlos. Manuel Carlos. Hoje a gente tem muito orgulho de se fazer parte das chatas do Manuel. O time das Quem chatas. não queria, né, Gabi? É. Quem Não, queria? e quando as pessoas falavam comigo, às vezes, na rua, elas me sentiam sendo maltratadas, sabe? E aí ficava assim, Eduarda é tão malvada com você, mas não liga não. É. Tipo, ficavam me consolando, né? Eu assim, não, eu não ligo, é um personagem, tipo, eu não levo no pessoal, né? Isso eu me lembro de uma senhora que falou pra mim, assim, a vizinha da minha mãe falou, chegou pra mim, eu me lembro disso, como se fosse hoje, a gente pegando o elevador, falou, não sofre por ela, que a menina não vale nada. É por causa da Gabriela. Não sofre por ela, não vale nada, tá? Eu falei, não, ela é legal, ela não é não, hein? Não, aproveitando aí seu gancho, que acho que essa foi uma vida imita a arte, né? Porque o César era apaixonado pela Eduarda e você também se apaixonou por Gabriela Mas depois, né? depois. Não foi na novela. Não foi na novela. Na novela a gente era super amigo. É. Não Entendi. teve nada, Que fique nada. claro, né? Fique claro isso, fique claro. Pra não não ter teve nada. problema Não, depois. problema depois. Não, fique claro, não. Teve nada. Não. Agora, depois que a novela terminou, a gente ficou amigo, a gente se encontrou. É, que na verdade, assim, eu e Marcelo, a gente se conhece. Já era amigo, né? E já era amigo, e aí foi aquela coisa que acaba, né? E aí, mas aí eu me apaixonei pela Gabriela. Isso é verdade, não escondo isso, falo isso pra ela, a gente... Depois ela me deu um pé na bunda, mas tudo bem. Ai, meu Deus. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Não vamos lavar. O bom é que a gente continua se amando. Se amando e rir disso. Dando risada. Mas gente... eu sofri. Para, Na novela Marcelo, e fora. Na novela e depois. É mentira, Ana. Mentira dele. Mentira, tá vendo? Mas foi uma coisa engraçada, porque depois, né? Então as pessoas viam a gente, já tinha um negócio. Não tinha nada. E Gabriela, na novela era 0, 0, 0. Então, mas a imprensa na época, eu acho que tem essa coisa, né, Gabi, de hoje ter o site, mas a imprensa na época, ela vendia revista, né? Aquelas revistas de fofoca. Sim. Então, pra gente era uma coisa bem complicada, né? Eu não sei, acho que era mais forte naquela época do que hoje, não? Vocês não acham? Sim, eu coisa acho da que é uma imprensa. coisa meio Sim. tabloide, Tinha um né? tabloide, Sim. né, Débora? Tipo The Sun. Não, essas era coisas uma assim. coisa bem de tabloide mesmo. Tinha os paparazzi, mas não sei se hoje tem ou não tem, mas tudo Ainda bem. ainda tem, mas mas acho que é perdeu a menor. força, E né? tem aquela G-News nessas agências, né? Sim. Eu cheguei do aeroporto ontem. Tinha um cara lá tirando foto, um portal, não sei o quê. Mas acho que ele fica lá meio que esperando Sim. os Sim. artistas famosos chegarem. Era eu e qualquer... Sim. Era o Marcelo que estava chegando, entendeu? Uhum. Mas eu acho que era mais... Você não acha, não, que era mais... Era mais barra forte, pesada, assim, naquela época? era. Vou fazer uma pergunta para os três nessa pegada ainda. Qual era o impacto das matérias, da imprensa, de tudo na época, assim, para vocês? Era muito mais impactante do que hoje? Batia, assim, sei lá, se tivesse uma crítica ou sei lá, uma foto, um boato, era mais forte que hoje, assim, para os três, vale para os três. Vamos lá, Gabriela. Eu acho que a matéria já era o nome assim, né? Tipo assim, não era o nome do personagem, eu lembro assim, Gabriela Duarte maltrata a mãe. Não era uma coisa da Eduarda. Você lembra disso, Gabi? Tinha isso? Tinha. O nome Hoje da eu acho atriz. que tem também essa coisa dos caça-cliques, né? Eu acho que a imprensa, de alguma forma, faz, né? Busca essa questão é assim que as coisas são, é assim que as coisas sobrevivem. Na época, como era mais impresso, tinha muito da coisa impressa, era o que estava ali, né? Gabriela Duarte, sei lá. Xinga fulano de tal, Exato, e aquilo estava ali estampado na banca de jornal, a pessoa ia lá, olhava, ficava lá, falava, olha. Mas eu não sei, eu acho que hoje ainda tem, na época, sempre teve a busca por essa coisa da fofoca. E tudo bem, faz parte, gente, faz parte da sociedade. Mas hoje eu acho que tem uma coisa ainda que tá muito na moda, talvez, né? Que é a coisa das fake news. E falar mal também, eu acho que, o Gabi, também tem uma coisa na época que eu acho que era mais naif, no sentido assim,
tinha uma coisa mais ingênua, mais de vamos vender. Hoje tem uma maldade no ar muito grande, eu acho. Assim, tem uma. O cancelamento é uma coisa. Eu fico impressionado como a internet é. O Saramago falava, né? Dá voz a alguns idiotas, né? Então, assim, todo mundo tem opinião. É. Então, assim, se você ficar lendo isso, você não vive, né? Sim. Porque foi o que a Gabi falou, ela não via. Eu odeio. Não. Imagina se ela Se eu ficasse fosse vendo. parar para ficar olhando as críticas que eu sofri, né, na época do Eduardo, eu não trabalhava, eu não fazia mais nada, eu não podia, eu tinha que seguir com aquilo. Não. Eu tinha que acreditar que o que eu estava fazendo era o que era possível. Tinha uma pessoa escrevendo para mim, aquilo não estava saindo da minha cabeça, né? E eu também, em momento algum, eu podia achar que, mesmo muito jovem, eu podia achar que aquelas críticas elas eram pessoais, embora às vezes você, muito jovem, Claro. Você tinha quantos anos? 20? Eu tinha 21. 20 e poucos. 21. Muito jovem, você quase meio que cai, né, nessa loucura de falar, putz, eu acho que a minha carreira mal acabou de começar e já vai acabar. Pode ser que acabe, né? Porque é tanto, sei lá, é tanto ódio, né? Eu não tô sendo gostada, não tô sendo abraçada, mas aí é falar, não, peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, vamos seguir, que é isso aí. Só que eu tava ali trocando pneu com o carro andando, entendeu? Tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. É porque a novela das 8, na época, eu acho que hoje também, mas assim, na época era. Hoje em dia, você tem outras coisas para ver, né? Você tem streaming, né? Você tem. Eu tenho uma filha, meus filhos de 10 anos, 19, veem pouco TV aberta, né? O mundo mudou. Mas na época é uma coisa que mudava a nossa vida, né? Realmente, você fazia uma novela das 9, era uma coisa muito impactante, né? Mudava, né? Como mudou a sua vida também, então. Era muito impactante. Qualquer novela, eu até acho, na verdade, mas a das 9 era muito fora da curva, assim, o que tinha de audiência na época, né, assim, era uma coisa muito bizarra. Muito bizarra. E para você, essa questão da imprensa, né, que você cresceu aos olhos do público, e aí sempre rola aquela transição, né, a Cecília cresceu e tal, né, como foi isso, né, a forma como te viam em Por Amor, e como foram te vendo depois, como foi para você? Eu acho que na época de Por Amor, eu não sentia muito impacto, assim, né? Eu acho que não. Pra mim era meio que. Eu não tinha dimensão de que não era todo mundo que dava 5 entrevistas por dia, né? Tipo, porque às vezes os dias que eu não gravava, a minha mãe marcava 3, 4, 5 entrevistas, né? A gente descia pro lobby do apart hotel onde eu morava e era uma atrás da outra. Mas eu não tinha referência, então pra mim era assim mesmo, né? Tipo, era o normal. E eu não tinha, né? Era uma criança, então não chegava pra mim nada negativo, de hate, de crítica. Todo mundo achava a coisa mais fofa, linda, maravilhosa, fofa demais. Quem ia criticar ela? Né? Não chegava nada assim com um aspecto negativo, então eu não tenho nenhuma lembrança. Agora, de fato, quando vai chegando mais essa transição, aí começa uma coisa meio tentando sexualizar, né? Uma coisa meio tipo, a menina virou mulher, eu assim, sei lá, com 15 anos. Mas eu confesso que eu acho que eu não, assim, realmente acho que o mundo foi gentil comigo, sabe? De modo geral, acho que eu vejo outras histórias de outras mulheres que sofreram muita pressão estética, com, sabe, o corpo que não era padrão, e crítica, e não sei o que e tal, e uma coisa mais pesada, sexualização. Eu acho que talvez, sei lá, porque eu dei sorte, ou porque minha mãe me preservou bastante. Minha mãe ficava muito em cima quando a gente ia tirar foto. Às vezes ela sentia que o fotógrafo tava... Não, essa posição não vai fazer não. Tipo, porque eu não tinha maldade, né? Legal. Então eu falava, não, tá ótimo. Não, essa roupa não, essa... Minha mãe dava uma protegida. Então eu acho que eu acabei sendo preservada em vários aspectos. E eu não tive, assim, né, olhando pra trás, essa experiência de, nossa, meu Deus, essa imprensa. Mas eu acho, sim, eu via, né, o que acontecia, eu acho que a imprensa era, assim, mais... E eu tenho a impressão que era meio que mais monopolizado, porque era como se fosse assim, esses são os veículos de comunicação. Paf, era aquelas revistas, né, eram aqueles...
Hoje se tem bolhas na internet de milhões, literalmente, de pessoas que estão seguindo um determinado tipo de conteúdo que não fazem ideia de que tem um cancelamento acontecendo com outras pessoas em outra rede social, por exemplo. Às vezes, se você vai pra outra rede social, você descobre que a pessoa tá canceladíssima, mas você vai na outra e você descobre que a pessoa tá lá, vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. E na época, eu acho que ficava mais essa coisa, era todo mundo vendo na banca de jornal, passando na rua, eram aquelas as revistas, e aquilo virava uma verdade muito grande, muito, né, unânime, assim. Acho que era muito impactante, realmente, mas passou batido aqui, eu consegui me esquivar, ainda bem. E em relação às críticas, você falava com a sua mãe, tô recebendo, o que você falava com ela? Você Assim, o que ela sabe te que falava? não, a gente não falava sobre isso. Não sei, a sensação que eu tenho hoje, olhando para trás, é que a gente estava ali sabe, no dia a dia da coisa. E não tinha essa... quase um pouco a coisa da Cecília, assim, sabe? Não, mas claro que não nesse formato de ser criança, mas é uma coisa de tipo, eu tô aqui, eu tô vivendo, eu vou que vou. E é sabe? muito trabalho, né? E é muito É trabalho. muito trabalho. Era pra gente, né? Eu e a minha mãe ali, era muito trabalho. A gente realmente trabalhava muito. Então, a história era isso, né? A história dessa mãe e dessa filha. Então, não tinha muito essa coisa de falar... Eu não me lembro da minha mãe chegar para mim e falar assim, ai, olha, Eduardo está sendo isso. Não tinha, não rolava esse assunto entre a gente. Era, cada um faz o seu também, sabe? Faz parte, né? Sim. Faz parte do processo, esse momento que ela está vivendo de... Porque teve uma época, gente, na novela, assim, que a Eduarda, ela brigava com todo mundo. Eu só brigava. Eu passei por esse momento. Ela brigava com o pai, ela brigava com a Laura, ela brigava com o Marcelo, ela brigava com a mãe, Eu saía de lá exausta, falava, meu Deus do céu, eu virei uma máquina de brigar, entendeu? Aqui na... Tadinha. Depois, por isso que eu vi que essa pessoa tão meiga, tão doce. Cresci, a Eduarda... Brincadeira. Mas assim, era puxado, ela era muito geniosa mesmo, tinha muita personalidade, ela era briguenta. No começo, por ser mimada, depois por querer que tudo fosse do jeito que ela queria, depois porque ela começou a brigar, sabe, a advogar por si própria, né, amadureceu. Então, assim, a novela ela foi muito difícil para mim nesse lugar do embate, sabe? E tudo bem, e faz parte, né? Nossa, com a Zilda, lembra da briga com a Maria Zilda? Quando a Zilda... Não. Sim, Essa eu amo essa cena, inclusive. Porque a Zilda, a mãe se separa do Atílio, né? E a sócia, que é a Maria Zilda, elas são arquitetas. Sim. Elas têm um escritório de... Tô lembrando, o Marcelo, ele tá assim, ó. Elas têm um escritório de arquitetura, elas são sócias ali, e a outra fica com o Atílio, a Maria Zilda. Tá, eu lembro. Eu não lembro o nome dela Ah, eu lembro disso. na novela. Ela era uma arquiteta advogada, não? Não, arquiteta. era E aí a verdade. Eduarda vai lá tirar satisfação. Ela fala, mas eles se separaram e ele tá aí, ele pode ficar com quem ele quiser. Ela fala, mas com você não. Você Limites amiga, éticos. você é sócia, com você não. E dá, Sim. Maria Zilda. Sim. Não, incrível. E tem, acho que o embate maior foi justamente o último, Laura? né? Ah. Não, o da Laura é maravilhoso, da cadeira de rodas. Teve alguma curiosidade dessa cena, assim, da Laura? Sei lá, essa você cena- deu um tapa de verdade, Viviane? não sei. Viviane? Não, Era foi Viviane? Viviane Paz Não, Mota. aquela coisa dela bater com o jornal na isso. cara, né, ali da Laura, aquilo tinha uma madeira, tinha um pedaço de madeira que não era nem ela que segurava a Eduarda, era o contra-regra, né? Contra-regra, essa pessoa que fica ali Sim. sentado na cadeira com esse pedaço de madeira assim grosso, assim, né? Para na hora que ela desce Aham. fazer o barulho, mas
Claro que... Então ele ficava segurando esse pedaço de madeira, né? E aí quando cortava para era ela reagindo, mas eu batendo era nesse negócio. Então isso talvez seja uma curiosidade. Truques da história. E o embate final, que eu estava falando do embate final do diário, né? Quando ela descobre, a Eduarda descobre a troca dos bebês, que ela vai falar com a mãe, eu te odeio. Imagino que essa foi, imagina, final de novela. Ai, nossa, foi muito difícil. Foi muito difícil. Era uma coisa densa, né? Carregada ali, de muita emoção. Tinha que vir tudo à tona, né? Imagina você descobrir esse nível de realidade. Se isso acontecesse, como que você reage? É o que eu falo. É trabalhar com arquétipos. É trabalhar com coisas que você nunca vai saber como que é fazer, como que é viver aquilo e reproduzir aquilo. Não, é arquetípico, entendeu? Tá em algum lugar ali da sua existência, da sua alma. Porque é isso, né? E aí ali com a mãe, e muito denso, muito complicado, mas foi de primeira, assim, eu lembro, e foi. Era o que tínhamos para o momento. E Marcelo, diante de todos esses temas polêmicos da novela, né? Hoje, se ela estivesse hoje, e nesta, como você acha que o público reagiria? Eu acho que é outro mundo, né? Mas assim, eu acho que o Maneco, ele é atemporal, né? O Maneco, ele fala de temas muito cruciais, né? Assim, e você falou de uma coisa, só saindo um pouco disso que você falou, mas existiam cenas que não tem hoje em dia, né, Ana? Que é cenas de 3 páginas. Ator falando. Uma cena que era só Fagundes e Caçaquis de 3 páginas. Regina e Gabriela de 3 páginas. Uma coisa que não tem mais hoje. Não. O tempo, as pessoas estão aceleradas. Eu acho que a televisão ficou mais acelerada. Mas eu achava aquilo lindo. Você poder ouvir um texto de um ator com o outro de 2, 3 páginas. Não tem mais. Quando eu recebo uma novela, eu falo, 1 página e meia. Putz, aquele tanto 2 páginas. Que era legal ver isso. Mas eu acho que o Maneco é temporal. Acho que os temas dele vão ser sempre debatidos, né? Em todas as novelas tinha sempre uma coisa que eu acho que é um autor que faz muita falta. Nesse sentido, Sim. né? Ele tinha uma coisa muito interessante, né? Que é a coisa do merchandising social. Ele fazia isso muito bem. A coisa da própria Carolina Dickmann, que foi impactante, raspando a cabeça, né? Então isso... O Orestes. O alcoolismo do Orestes e toda novela tinha uma coisa assim. Tinha o Orestes, tinha a Carolina Dickmann, acho que a Aline Moraes também fez uma coisa também. Fez. Sim, foi Viver a Vida. Viver a Vida, né? Então, sempre... Você fez Viver a Vida, não fez? Ela virou a queridinha do Maneco depois. É verdade. Eu nunca mais trabalhei com o Maneco. Acho que só essas 2. As 2. Mas já é queridinha, amor. Fez 2, virou. Acho que sim, foram essas 2. Fez 2, virou queridinha. Mas eu acho que ele é temporal. Sim. Nesse sentido. E o final, gente? Vocês chegaram a gravar finais diferentes para ele escolher? O final do Jardim Botânico lá era aquilo mesmo? A Eduarda, o filho, né? Indo ao encontro da Regina com Atílio, né? Helena e Atílio. E Antônio Fagundes. Eu acho que era, assim. Eu não me lembro, assim, de ter feito mais outra alternativa. Mas eu acho que era aquilo. O filho sai, né? Correndo da Eduarda e do Marcelo pro Atílio, pra Helena, que aliás é tão bonito, tão poético. Lindo. Mas isso realmente eu não me lembro. Eu acho que não, acho que aquele era o final mesmo. De vocês também, não teve... Eu me lembro que tinha não pra mim não, mas na novela teve sim alguns finais. Tinha muito isso, né, Gabi, na época, né? A direção sempre pedia pra gravar 2 finais. Mas em relação ao meu personagem, não, acho que eu casava no final. Sim, com a Anitta. Com a Anitta, mas meio também... Não tá feliz, já você não tinha essa história. Coitado. Você queria outra. E tinha essa coisa toda, né? E
Mas eu não lembro, você tinha algum final, alguma de adenda? Assim? Eu acho que não. Na verdade, eu acho que não tinha nem muito como ter, né? Porque foi o final dela sentadinha na calçada porque o pai entrou no ar. Sim. Acho que esse é o melhor Ah, o Orestes final vai pro que ar no podia- final. vai pro Sim. ar. Ai, mas E eu uma ficava na calçada coisa- esperando, assim, esperando. sentadinha. Ai, que Ah, amor. O que é muito amor. bizarro, né? De pensar no peso de uma criança sendo responsável por levar o pai pro ar, né? Então, assim, Nossa, é verdade. mas lindo demais. Eu acho que muitas pessoas falam hoje sobre isso comigo, né? Eu como psicóloga hoje, as pessoas, nossa, pensando do ponto de Você vista é psicóloga, psicológico, né? sou. E as pessoas Massa, falam, nossa, cara, pensando é. do ponto de vista psicológico, que barra, né? E que responsabilidade que essa criança tinha. E, sim, mas eu acho que é isso, né? É arte, né? Assim, é um esticar a corda ali de alguma maneira para trazer uma reflexão, para trazer uma provocação. E definitivamente no mundo real não seria bom para Sandrinha ser uma Sandrinha, né? Viver com tudo aquilo, tentar conciliar familiares que estavam em conflito constantemente e tentar ser responsável por o pai fazer as pazes com a mãe e esconder as coisas do pai para a mãe não brigar e tentar defender. Nossa, do ponto de vista familiar e de saúde mental não é uma boa ideia. Mas, cara, que impacto lindo que isso teve, né? De conscientizar as pessoas, de tocar o coração, de enxergar a pessoa que tá passando por esse sofrimento profundo de uma dependência química como um humano que tá sofrendo, que não é uma pessoa com um desvio de caráter, né? Então, assim, foi uma humanização linda, foi um trabalho. Eu recebo mensagens lindas de crianças que na época estavam passando por isso e falavam, nossa, eu me identificava profundamente com a Sandrinha. E eu enxergava o meu pai de uma forma muito mais humana por causa disso, né? Porque Nossa, olha que lindo. é muito Incrível, lindo, isso é muito incrível. lindo. Então eu acho que esse final foi o mais lindo possível, né? De dar essa esperança, de né, um caminho possível, que certamente o A é o início de uma jornada, não é como se fosse um botãozinho que apertou e vai resolver, mas representava esse simbolismo dele dando esse passo para tentar, né, dele tendo esse apoio para tentar e tendo esse apoio durante todo esse trajeto tão difícil, e o quanto o amor é capaz de transformar, né? Eduarda, inclusive, né? É, isso, Então, é um exato. final muito bonito. Para mim foi muito importante, né, que ela, no final da novela, que ela não é nem se reconciliasse, mas que ela reconhecesse, né, a Sandrinha, uma criança, né, a irmã, mas uma criança, e aquela criança, né, com aquele olhar, esse olho azul, né, da Cecília, e irresistível e tal. Então, para mim foi muito importante como atriz e, enfim, e para a personagem que ela tivesse esse final de estar junto com a Sandrinha, com a irmã. E com Sim. o pai também, né? Sim. Mas para mim era muito mais importante que ela se reconciliasse com a irmã, E que a é uma maneira que o Maneco criança. escreveu também, se não fosse a Gabriela Duarte, fosse outra atriz, também ia ser rejeitada. Sim, Não tem Porque como. tudo que o personagem fazia, né, não querendo ser irmã dela, uma menina de olho azul, linda, e o pai é um alcoólatra, não tinha como, né? Não tinha. Nossa, tem não, uma a cena que personagem- circulou nas redes sociais há pouco tempo, o povo esculhambando a coitada da Eduarda, porque era uma cena que acho que ela tinha perdido um bebê, e a Sandrinha, ela conversava, e a Eduarda não falava com ela. Tipo, ficava de cara fechada, assim, e a Sandrinha, ai, não sei o que, tal, toda serelepe, pimpona, vendo? falando a Não, beça. ela Como ela passou pode não por- falar com a Sandrinha? Ela não tem o coração de gelo, que maldade. É, total. É Tinha difícil, isso. O gente. público falava comigo, não cai na dela, hein? Não cai na dela. Aí as pessoas falam assim, você nunca fez uma vilã. Ué, né? Sim. Eu acho que a Eduarda, em algum lugar, ela pode ser considerada, né, uma vilã. Que se redimiu, sim. É. Não é uma vilã clássica, daquelas que faz a maldade, De preto, psicopata, não, entendeu? Que vai, é. mata, e enfim, mas tem uma coisa. Uma vila muito humana, né? Assim, É. na complexidade. Uma vilã humana. E para encerrar, a Gabriela, se por acaso hoje surgisse uma oportunidade de fazer uma novela com a sua mãe, assim também, mãe e filha, ou não necessariamente, e aí, você faria ou foi aquela experiência ali, foi única também, se surgisse? Durante muito tempo, eu diria que não, Uhum. né? Pós Eduarda e Helena, pós Chiquinha Gonzaga, né? Fizemos também. Teve Chiquinha ainda, né? Teve em seguida, quase, né? Eu tive pouquíssimo tempo entre Por Amor e Chiquinha Gonzaga.
Mas aí teve Chiquinha, que era a mesma personagem, em 2 momentos diferentes e tal. Teve uma hora que eu falei, chega, eu não quero, eu quero entender quem é a Gabriela Duarte, né? Que escolheu essa profissão, que tem esse direito, né, de ter escolhido a mesma profissão que a mãe, que é uma pessoa tão popular, tão e tal, mas assim, eu não quero mais, eu acho que esgotou. A gente já fez Mãe e Filha, já fez a mesma personagem. Calma, agora eu não quero. Hoje, Gabriela, com 50 anos, tal, eu gostaria de fazer um trabalho com ela, porque eu acho que a gente tem tá num outro momento de vida, a gente tem muito material, a gente acumulou muito material para dar para o público, sabe? Coisas muito boas, assim. Então, hoje eu faria. Legal. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Imagina. Foi ótimo o bate-papo. Super obrigada, viu? Imagina, E é prazer. isso, gente. Obrigada. Obrigada pelo Foi convite, ótimo foi um mesmo. prazer. Foi ótimo Adorei. mesmo. Adorei Nossa. relembrar. Lembrar tudo isso. Incrível. Incrível. É isso, gente. Até o próximo episódio, então.